E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e o vídeo de hoje a gente vai falar de um dos grandes queridinhos dos últimos tempos lá da outra rede, do TikTok, mas também da comunidade literária como um todo. A galera tava falando muito desse livro, eu vi esse livro em promoção recentemente, foi aí que eu comprei, e estamos falando de Amêndoas, que eu não vou saber pronunciar o nome corretamente, mas eu vou me esforçar. Won Kyung-son, é uma autora coreana e esse livro, ele já ganhou alguns prêmios, etc. E uma das grandes chamarizes desse livro, que tá até nas lojas quando você vai procurar pra ele, tá assim: livro recomendado pelo BTS, que é uma das maiores, ou a maior banda de K-pop que existe no mundo. A galera aqui do Brasil adora um K-pop, então esse livro pegou uma velocidade muito forte, mas acredito eu que também com a ajuda do TikTok, que veio também na onda do BTS junto. E aí, assim, quando eu comprei esse livro, comprei recentemente, eu fiquei meio na dúvida, falei, eu acho que eu vou querer ler, o livro é curto e tal, mas não sabia quando eu ia pegar essa leitura pra fazer. Até que os apoiadores sugeriram esse título, quando a gente tava ali, né, fazendo aquele levantamento de qual livro a gente leria junto, né, na leitura conjunta que a gente faz todo mês. E eles sugeriram esse livro, a gente colocou lá e ganhou. Foi uma das leituras, foi um dos livros que ganhou com mais facilidade. E aí eu falei, ótimo, temos agora uma justificativa pra ler Amêndoas. Eu já tinha visto também algumas pessoas falando sobre o livro, elogiando, acho que eu tinha visto o Digão falando nos stories do livro e tal. Aí eu fiquei, bom, então parece que realmente o livro é legal. Quando eu comprei, eu não sabia nada sobre o livro. E aí, depois que eu fui fazer essa enquete com os apoiadores, eu fui ler a sinopse e tal, fui entender um pouco melhor, e aí eu fiquei um pouco... Falei, eita, vem aí coisa pesada. E a gente no grupo de apoiadores, a gente sempre tenta fugir um pouco, de vez em quando, né, de livros muito pesados, mas a gente nunca consegue. A maioria dos nossos livros são muito pesados. Eu já vou adiantar pra vocês ficarem aí, que eu gostei, mas eu não amei como eu achei que eu fosse amar, como eu vi tanta propaganda que eu achei que eu fosse amar mais. Mas tem uma discussão, eu acho, a se fazer, que é uma parada que eu tava conversando com os apoiadores e eu acho que a gente teve um pouco dessa impressão como um grupo, e eu quero trazer aqui, que eu acho que justifica um pouco as coisas. Inclusive, se você quiser fazer parte do nosso clube de leitura, tem link aqui embaixo dos apoiadores, vocês já sabem, né? Bom, mas antes de ir pro livro, eu tenho uma coisinha pra contar pra vocês, muito boa, não pula, porque essa dica é realmente muito boa. Olha o que eu vou falar. Muita gente que me acompanha aqui no canal sabe que eu trabalhei muitos anos em produção audiovisual, sou muito apaixonado por produção de televisão e pelo assunto como um todo, né? Já fiz conteúdo aqui no canal, faço muito nas outras redes sobre. E é por isso que eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado pela EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologias, porque eles têm muitos cursos incríveis desse mercado e muita gente que me acompanha sempre falava, Paulo, eu quero saber mais coisas porque eu quero entrar nesse mercado. A EBAC é uma escola que tem mais de 150 cursos e 60 mil alunos. Na área do audiovisual eles têm muitos treinamentos, como tipo produção executiva, edição de filmes, até algumas bem específicas de ferramenta, como por exemplo o Adobe Premiere, o After Effects. Às vezes até você tá querendo criar conteúdo aqui no YouTube, já você vai precisar. E não é só aula online, você tem palestras gravadas, você tem atividades online, tem lição de casa, tem feedback, muita prática e inclusive acesso a tutores que vão te ajudar, né, ao longo do curso. E a outra coisa mais legal de todas é que alguns cursos têm garantia de emprego. Ou o aluno sai com emprego no final do curso, ou eles devolvem o dinheiro que você investiu. Um que eu quero fazer com certeza é o de roteiro, que é um sonho de anos que eu tenho, e eles têm professores incríveis com experiência de mercado. Mas eles atuam em outras áreas também, tá? Moda, games, em áreas tecnológicas também, como programação, desenvolvimento de software e por aí vai. Na descrição aqui do vídeo vai ter um link pra você ver mais detalhes sobre todos os cursos que tem lá, e ainda tem um cupom de desconto de R$200 pros meus seguidores, que é o HATS200, pra qualquer curso. É imperdível, gente. Você vai do iniciante ao profissional com a ajuda da EBAC. Agora vamos falar de Amêndoas, que eu sei que vocês estão curiosos. Amêndoas conta a história de um personagem chamado Yoongi. Eu acho que eu tô pronunciando corretamente, mas eu tô tirando da minha cabeça que é isso. Eu vou falar Yoongi, e é isso aí. Ele nasceu com uma questão que se chama alexitimia, que é a incapacidade de, basicamente, sentir coisas, assim, coisas sentimentais. Tipo, não sente alegria, não sente tristeza, não sente medo. E, né, a gente vai acompanhando ali no começo desse livro, desde quando ele nasceu, quando ele é muito jovem, criança e tal. E aí ele vai chegando na fase ali da adolescência, e dentro de casa ele tem uma estrutura até que boa, sabe? A mãe dele era meio doidinha, meio diferentona, e ela resolveu abrir, tipo, um sebo, né, uma loja de livros usados, e ela tem a ajuda da mãe dela, né, que é a avó do nosso personagem principal, Yoongi. E aí, dentro de casa, eles não têm uma vida de dinheiro, de muitas, né, oportunidades e acessos, etc, mas eles vão fazendo as coisinhas daqui e dali, a loja lá, o sebo, ela vai indo, né, ela vai conseguindo manter aquele sebo ali acontecendo, a avó de vez em quando também trabalha cozinhando pra fora, então eles vão tendo uma vida, né, não de muito luxo, mas uma vida ok. Mas ele é isso, ele não chora,
chora, ele não sorri. E a mãe dele, ela foi percebendo desde criança, né? E aí ela levou ao médico e tal, foram entendendo um pouco do diagnóstico. E aí ela meio que não aceita muito, sabe? Que ele tem essa questão. Então, ela vai fazendo um monte de treinamento, um monte de coisa, até comida diferente ela dá pra ele, pra tentar ver se desenvolve essa parte do corpo dele que é meio atrofiada, que se chama amígdalas. Essas amígdalas não são as da boca, elas ficam dentro do nosso cérebro. Eu até acho que já falei aqui em algum vídeo do canal no passado, que uma vez eu fui numa apresentação quando eu trabalhava no canal Viva, né, da Globo, que eles fizeram uma apresentação falando um pouco sobre emoções, sentimentos, etc, linkando com novelas, e aí ele fala muito, explicou pra gente, né, era um neurocientista, sei lá das contas, ele explicou pra gente que quando você vê, por exemplo, ficção, por que você chora, né, quando você vê uma novela, um filme, lê um livro, e aí ele fala que é muito por conta dessas amígdalas, porque elas, meio que a primeira coisa que o cérebro processa, quando a imagem entra, né, o áudio entra pelo, né, olhos ou ouvidos, ela vai pra amígdala, e a amígdala, ela não consegue entender muito bem que aquilo é falso ou verdadeiro. Ela tem aquele estímulo, e aí de primeira, assim, que dura nanosegundos, de primeira, assim, ela te gera uma sensação quase como se fosse realidade aquilo. E depois o cérebro vai processando e tal, e vai entendendo que aquilo é só uma ficção. Então eu já conheci um pouco sobre essa questão das amígdalas, e as amígdalas, elas têm formatos de amêndoas. E é por isso que o livro se chama Amêndoas. Até, inclusive, o personagem come amêndoas, a mãe dele dá muitas amêndoas, pra ver se as amêndoas dele, de dentro do cérebro dele, se desenvolvem. Até que aos 16 anos de idade acontece uma coisa muito ruim, uma tragédia, e ele fica sozinho no mundo. E ele vai ter que aprender a navegar no mundo sem ter esses sentimentos, essas percepções. Tipo, ele não sabe muito ter uma relação de amizade e tal, porque ele não sabe, por exemplo, sorrir pra pessoa quando ela tá falando uma coisa engraçada, ou ele não sabe ter muita, tipo assim, compaixão pelo que a pessoa tá contando. Ele meio que é muito prático, sabe? Só que daí ele vai conhecer algumas pessoas, principalmente um personagem que chama Gon, que eu não vou entrar em muitos detalhes porque já seria mais spoiler, mas o Gon é um menino bem revoltado, bem com ódio de tudo, mas eles vão começar a ter alguns atritos e algumas coisas que eles vão resolvendo entre eles ali, e é isso, né? Então, de primeira, quando eu li essa sinopse, eu falei, meu Deus, livro de chorar, livro de emocionar, livro de você ficar muito envolvido, muito mal pelo personagem, porque você, né, você vê, principalmente quando é uma criança, um adolescente, e você sabe que é uma fase muito difícil, principalmente quando ele não tem mais ajuda da avó e da mãe, né? Então, assim, é uma coisa de, putz, quero proteger, quero cuidar, quero botar no potinho. É meio que essa sensação. Mas, eu acho que daí que começa o novelo, de por que eu não amei tanto o livro quanto eu esperava amar. Eu, por exemplo, não chorei em nenhuma cena desse livro. E aí eu falei, ué, será que eu tô muito insensível ou tem alguma coisa me incomodando? E era engraçado porque é isso, assim, a gente sempre fala, eu sempre gosto de trazer aqui as expectativas, né? Expectativas podem ir pro lado de você não esperar muita coisa e aí você amar por causa disso, ou vice-versa, esperar muita coisa e não gostar por causa disso. Então tem essa questão da expectativa, e eu tinha uma expectativa de que eu ia chorar, eu tinha uma expectativa de que eu ia me comover com mais facilidade, e isso não aconteceu. Eu tava ali envolvido, eu li esse livro muito rápido, gente. Eu li esse livro em basicamente 2 dias, mas assim, foi até menos, foi um dia e pouco. Você senta, você engole esse livro em basicamente 3 horas, 4 horas, dependendo da sua velocidade de leitura, você engole. Tá, 4 horas eu vou falar que é mais normal, de 4 a 5, você engole esse livro assim. Como eu não consigo ficar 4, 5 horas fazendo a mesma coisa, por uma questão de ansiedade, eu demorei um pouquinho mais, mas mesmo assim foram no máximo 2 dias lendo. E eu acho que isso é mais um elo da corrente, eu assisto o Lito do Aviões e Música, ele adora falar de elos da corrente que se fecham até um acidente aéreo acontecer. Porque um acidente aéreo não acontece por uma razão só, são uma sequência de situações. E aí, primeiro eu não chorei. Depois eu li o livro muito rápido, acabei o livro e tava com uma sensação de tá faltando alguma coisa. E aí foi aonde mais uma evidência de que tinha alguma coisa errada ali na minha percepção, que eu precisava refletir um pouco. E esse é um livro que eu fiquei refletindo sobre ele. Acho até que eu fiz um vídeo recente que eu falo sobre isso, né? Que é de uma lista. E é isso, tipo, eu gosto do livro. Eu gostei muito do livro. Eu acho que eu dei 4 estrelas pra ele, o que é um livro muito bom. É um livro ótimo. Mas pra mim não é um livro perfeito. E aí, quando eu fui tentando entender da onde vinha essa questão, foi quando eu falo da importância do Clube do Livro, né? Que eu falei no último vídeo, que eu levei isso pro Clube do Livro. Eu terminei de ler esse livro, sei lá, no sábado. E aí, no domingo, foi o nosso encontro. E a gente conversou horrores e tal. E a gente repassa o livro inteiro, né? O nosso Clube do Livro, eu passo um pedaço igual os vídeos aqui do canal de série, que eu faço um resumo do livro. Eu sempre resumo o livro todo nessa live. E depois a gente vai discutindo. A galera já vai discutindo enquanto eu tô resumindo nos comentários. Mas depois eu vou lendo os comentários e a gente vai conversando um pouco sobre opinião. Mas, tipo, quando eu levei esse livro pra lá e a gente ficou conversando, e eu fui entendendo onde estavam os gaps ali. E eu acho que daí é que leva pra um outro assunto, que
é a questão da literatura asiática, né? Eu já li alguns livros de literatura asiática, a gente tem até lido alguns com mais frequência. Já falei aqui do canal, por exemplo, do Herdeiros do Mar, do Confissões da Kanei Minato, do Antes que o Café Esfrie também. São alguns exemplos de alguns livros asiáticos que eu li recentemente. Todos esses livros me deixaram um pouco com a mesma sensação. O Confissões é um livro que eu realmente não gosto. O Herdeiros do Mar é um livro que eu gostei mais de todos esses que eu citei aqui, é o meu preferido. Mas, ao mesmo tempo, ele também tinha alguma coisa ali que não me fazia conectar com a história. E aí eu ficava tentando repensar e tal. Assim, lógico, eu não sou eu não faço parte do grupo que o personagem faz, né? Eu não tenho a idade do personagem, eu não tenho o gênero, no caso do Herdeiros do Mar, da personagem e tal. Mas eu acho que tem dois pontos aí. O primeiro ponto é, normalmente são livros mais curtos. Todos esses que eu falei, o Herdeiros do Mar ele é um pouquinho maior, mas todos os outros, eles têm por volta de 200 páginas. Eles são livros mais curtos. E aí eu fiquei me perguntando se seria uma questão mais tradicional da literatura asiática de não fazer livros tão grandes. Por exemplo, a nossa literatura brasileira mais cult, entre muitas aspas, porque eu não acho que seja cult, mas eu tô falando de literatura brasileira adulta que não seja literatura YA. Quando você vai olhar, a maioria dos livros tem 200 páginas também aqui. Você vai ver Torturado, Torturado tá um pouquinho mais. Tudo é Rio, tem 200 e pouquinhas páginas. Tem vários livros da Brenda Navarro, é menos. Natália Timmerman é menos. O Stênio Gardel, do A Palavra Que Resta, tem menos de 200 páginas. Então a gente tem aqui na nossa cultura de literatura nacional, pelo menos contemporânea, a gente tem, mas eu acho que não só contemporânea, a gente tem um pouco disso, né? De livros com 200 ou menos de 300 páginas, digamos assim. E aí eu já fiquei com essa coisa do tipo, será que eu queria mais do livro? Eu senti falta de profundidade. Isso significa que eu queria que tivesse um pouco mais de página, pra ter um pouco mais de desenrolar, de desenvolvimento. Mas aí, ao mesmo tempo, eu faço exatamente o paralelo com a literatura nacional. E eu falo, por exemplo, Tudo é Rio, que é um dos meus livros nacionais preferidos. Eu amo, tem 200 páginas e eu acho que ele é super profundo. Eu acho que ele entra em várias questões, ele apresenta um monte de coisa. Não é uma história super complexa, mas ao mesmo tempo, eu acho que, assim, eu não terminei o livro com uma sensação de que eu queria mais. A Palavra Que Resta, a mesma coisa. É um livro super curto e eu não terminei com a sensação de que precisava de mais coisa. Os do Itamar, a mesma coisa. Avesso da Pele, a mesma coisa. Então eu fiquei pensando, eu acho que talvez não seja pelo tamanho do livro. Mas eu acho que tem a ver, a gente ficou conversando muito sobre isso, sobre as questões culturais de Ásia versus a gente que é latino, né? Quando a gente para pra analisar, a gente tem muitas diferenças, né? De cultura mesmo. E lógico, não tô tentando aqui entrar em nenhum dos preconceitos ou coisas do tipo, até porque eu não sou um especialista em literatura asiática, não sou um especialista em Ásia no geral, então, por favor, não tome nada do que eu falo aqui como regra, mas eu sinto que tem uma coisa um pouco mais objetiva, um pouco mais assertiva na forma de escrever as histórias. Eu acho que realmente eu tenho um pouco mais de dificuldade de me conectar. Nesse caso específico do livro, também foi um outro ponto que a gente levantou, até fez sentido, porque é o livro sobre um menino que ele não consegue sentir muitas coisas, né? Ele não sente quase nada de emoção. Então, fez meio que sentido, porque não dava pra ser um livro extremamente emotivo pela parte dele, pelo menos, do personagem, porque, né, por uma questão óbvia. Mas aí, por causa disso, eu acabei não me conectando tanto, porque o personagem, você fica com pena, de uma certa forma, você fica mal por ele, mas ele não tem um carisma que te conquista de uma certa forma, entendeu? Que é muito doido, porque esse era o objetivo do livro. Eu fiquei pensando, talvez, depois que eu terminei o livro, talvez se ele tivesse escrito em terceira pessoa, talvez eu preferisse, entendeu? Porque talvez você conseguisse entender que o personagem é de um jeito, mas que o resto das pessoas que circulam ele são de outro jeito, né? E do jeito que fica muito uma observação dele, que é uma observação um pouco mais limitada, sobre as impressões e os sentimentos e as coisas de todo mundo. Mas é isso, remete a essa mesma coisa. Quando eu li Antes que o Café Esfrie, eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, eu gostei desse livro, eu acho ele super criativo e tal, mas eu senti falta de me conectar mais com os personagens. Herdeiras do Mar é a mesma coisa, é um livro super triste, super pesado, mas eu tinha alguma coisa ali que eu não conseguia me conectar 100%. E eu acho que é muito por uma questão cultural mesmo, nossa, do jeito que a gente se comporta, do jeito que a gente se comunica, do jeito que a gente coloca pra fora as nossas insatisfações, as nossas felicidades, e como pessoas de outros continentes que têm backgrounds completamente diferentes da gente também se comportam dentro disso tudo. Então é aquilo, não é um livro pra mim que eu consigo apontar uma questão técnica e falar, eu mudaria isso aqui, eu acrescentaria isso daqui. Quando você termina de ler, eu acho que a sensação foi muito boa. Lógico, eu acho que o final desse livro, e aí não entrando em detalhes porque vocês precisam ler, eu acho que tem algumas coisas ali meio corridas, e isso foi uma coisa meio quase que unânime entre os apoiadores, a gente achou que o final foi um pouco corrido, e eu acho que acontecem umas coisas meio birambulantes que a gente não sabe se elas aconteceriam na vida real. Também tem o fato de que o livro aborda essa questão, a alexitimia, mas pelo que a gente estava conversando também na live, não é uma condição neurológica que tenha tanto
entendimento sobre como as coisas funcionam e etc. Pelo que a gente tava pesquisando, não tinha muita cura. Era tipo, você tem essa questão, você vai ter essa questão pro resto da vida. Então, eu não sei, mas a autora, ela também, ela faz, acho que ela tem uma nota em que ela fala do tipo, eu não quero me prender muito à ciência, sabe? Eu quero trazer um assunto importante, mas ao mesmo tempo ter a liberdade de criar em cima. Bom, como eu falei, o resumo dessa ópera aqui, eu gostei do livro, eu recomendaria o livro, eu acho que ele vai funcionar pra muita gente, eu acho que ele tem uma vibe parecida, que eu me lembro muito, que foi uma leitura que me marcou muito, com o Extraordinário, da R.J. Palacio, que de 2014, 15, nem lembro mais, que bombou muito naquela época entre os criadores também. E eu acho que esse livro ele tem esse potencial. Agora, é aquilo, foi indicado pelos meninos do BTS, legal. Não tem absolutamente nada a ver com K-pop, tá? Não tem nenhuma menção a K-pop. Outra coisa também que eu acho que levanta-se sobre talvez o livro, assim, eu não tô falando porque por uma sensação que eu mesmo tive quando eu vi a divulgação desse livro, que ele pudesse ser LGBTQIAP+, e ele não é. Não tem essa quer dizer, não tem da forma que eu esperava que tivesse. Eu acho que até que tem uma certa alusão bem distante ali, de que tem alguma coisa, mas não é um livro que eu diria, é um livro LGBTQIA+. Não é. Mas, de novo, uma leitura rapidinha, gostosa, que dá pra fazer em um dia, que eu acho que ensina pra gente um pouco mais sobre uma questão que a gente não costuma muito lidar com, que é essa condição neurológica da alexitimia. E eu sempre acho, pelo menos pra mim, é sempre muito legal ler esses livros que se passam em países ou em culturas em que eu não tenho tanto conhecimento, que eu acho que é mais uma porta de entrada pra eu ir aprendendo e pra eu conhecendo. E eu acho também que com o tempo, entendendo essas diferenças de narrativas, porque, né, faz parte. Se um gringo, sei lá, um inglês pegar uma literatura nacional super clássica nossa, talvez ele também fique meio tipo, o que é isso que tá acontecendo? Então é natural, né, tem muito a ver com aquela cultura daquele local. Então é legal a gente ir desenvolvendo e consumindo, porque eu acho que com o tempo as coisas vão fazendo sentido e a gente vai fazendo isso, a gente vai contextualizando, porque eu acho que isso é uma das coisas importantes a gente fazer na literatura, que eu acho que a grande maioria das pessoas não faz, que é contextualizar o livro, né? Aonde ele se passa, por quem que ele foi escrito, em que tempo ele se passa, e aí você analisar com esse prisma, entendeu? Então é isso. Eu falo que eu não amei o livro, mas foi mais por uma questão minha do que por uma questão da própria autora ou do próprio texto. Embora, é isso que eu falo, o final, pra mim, ele tem algumas coisas ali que deixam a desejar. Quem já leu pode comentar aqui embaixo, mas por favor, avise spoiler, pra ficar todo mundo sabendo. Mas eu achei que foi um pouco rápido demais e um pouco tudo muito arco-íris, coloridos, entendeu? Eu tava achando que ia ser um pouco mais pesado, como o livro é. Bom, enfim, é isso. Comenta aqui embaixo, eu quero saber as opiniões de vocês. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Não esqueça que eu tô fazendo um conteúdo agora só pra assinantes lá no Instagram, contando um pouco mais sobre os bastidores da vida de criador de conteúdo, dando algumas dicas, contando, explicando, falando alguns pontos de vista que eu tenho sobre um monte de coisa. Eu tô ainda no processo de criar muita coisa, mas você já pode entrar lá, tem stories, tem vídeos, talvez no futuro faça live, enfim. É isso, me siga também nas outras redes. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.